Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e a pergunta que deve ser feita: auxílio emergencial elevou muito a renda, isso todo mundo sabe. Agora, por que parar logo agora com essa segunda onda de pandemia? Por que isso agora? É uma pergunta que deve ser feita. Lembro que o projeto do auxílio emergencial é válido até o dia 31 de dezembro. Por que isso? Porque o governo entendia que novembro para dezembro os casos dessa pandemia iriam cair. E aparentemente em agosto para setembro indicava que sim, foi no período que começou a cair, os números começaram a reagir, ou seja, de fato ia chegar no final do ano com o número de infectados muito abaixo do que estava previsto. Porém, tudo mudou. No mês de novembro, para o início de dezembro, simplesmente os números dispararam e a vacina até o momento não começou e vai demorar. Desde que chegue a sua produção, sua primeira produção, a imunização será feita de forma em ciclos. Isso, segundo o ministro da Saúde, isso vai dar em torno de 1 ano e meio, ou seja, são 16 meses para imunizar toda a população. É muito tempo e essas pessoas vão sobreviver através de quê? Por isso que é feita essa pergunta. Auxílio emergencial elevou muito, ajudou muita gente, muitas famílias. Mas por que parar logo agora, nessa pandemia? Perguntar não ofende. Olha, gente, um levantamento revela que o benefício mais do que compensou as perdas de renda do brasileiro. Que coisa! E agora vai cair muito se não houver auxílio no próximo ano. O auxílio emergencial compensou o impacto financeiro do novo coronavírus na maior parte do país, injetando um volume de recursos que ultrapassa a perda de rendimentos causada pela pandemia. Essa compensação, no entanto, se deu de forma diferente, inclusive em alguns estados brasileiros. Na maioria ajudou, pouquíssimos estados, e o Distrito Federal foi que teve uma pequena queda. Vou explicar a você o que isso significa. 4 estados federativos, 4 unidades federativas não conseguiram escapar do baque financeiro, entre elas o Distrito Federal. O impacto do auxílio emergencial na massa de rendimento dos estados foi analisado pelos pesquisadores Écio Costa, da Universidade Federal de Pernambuco, e o Marcelo Freire, da Universidade Federal Rural, também de Pernambuco, com base nos dados da última pesquisa nacional por amostras de domicílios contínua, o PNAD contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, referente ao terceiro trimestre, os economistas concluíram que a massa de rendimento do país ficou 134,7 bilhões de reais menor entre janeiro e setembro desse ano. Eles viram, no entanto, que o auxílio emergencial liberou 206 bilhões de reais na economia brasileira no mesmo período. Então, isso ajudou muito as percas serem menores. Lembra o seguinte, o auxílio emergencial mais do que compensou a perda de rendimentos causada pela pandemia em vários estados brasileiros até o terceiro trimestre. Ou seja, na maioria dos estados, o auxílio emergencial foi maior do que a perda de rendimentos associados ao trabalho. O estudo também constatou que essa compensação alcançou 23 estados brasileiros e permitiu, inclusive, que 3 unidades da federação registrassem ganhos reais de rendimento no ano. Pará, Amapá e Amazonas, esses 3 estados tiveram ganho de renda nesse ano, muito provavelmente porque tiveram um auxílio forte e isso trouxe dinamismo à economia, explicou o pesquisador. Por outro lado, 4 não conseguiram reverter as perdas de rendimentos do trabalho, mesmo com auxílio emergencial. A redução foi sentida no Distrito Federal, em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. No Distrito Federal, por exemplo, a massa de rendimentos real levou um baque de 6 bilhões de reais, mas o auxílio emergencial representou 2,4 bilhões de reais até o terceiro trimestre. A relação entre os números é de uma perda de 249%, a maior do país. No Distrito Federal, a perda de rendimentos foi superior a 249% do valor do auxílio emergencial, explicou o pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. Uma pergunta que deve ser feita nesse momento. Se o projeto do auxílio emergencial, que foi muito bom, está sendo muito bom porque ainda tem gente recebendo, o projeto
eu quero lembrar que era para ajudar durante o enfrentamento da pandemia, através daquele pacote de guerra que foi aprovado através do decreto de calamidade pública, ok? Porém, a previsão do governo é que essa pandemia ia cair no final desse ano, ou seja, de novembro para dezembro ia cair. Por isso que não houve uma reação para ter um novo decreto para 2021. E realmente, de fato, os números começaram a cair. Agosto, setembro, outubro, os números começaram a cair, a despencar. Só que a segunda onda, camarada, alterou tudo. Agora, em novembro, para o início de dezembro, os números simplesmente dispararam e em alguns estados está pior do que o mês de maio, ou seja, pior do que o início da pandemia aqui no Brasil. Então o plano é outro. A mudança nesse momento, devido a esse cenário, tem que repensar. E aí, os comentaristas de plantão, os analistas, os especialistas dizem que deve ser sim, deve ser revisto, deve ser reconsiderado tudo isso que a gente está acompanhando. Se o auxílio emergencial teve seu objetivo de ajudar as pessoas durante essa pandemia, mas a pandemia ameaçou acabar, porém ficou só na ameaça e voltou agora de novo. Estamos numa segunda onda, ou seja, a crise da pandemia continua. E por que parar logo agora nessa pandemia? A pergunta está sendo feita. As pessoas que recebem auxílio emergencial hoje esperavam que a economia reagisse agora em dezembro, para o início de janeiro, só que, lamentavelmente, a economia não está reagindo, ainda está lenta. Essas pessoas vão sobreviver de quê a partir de janeiro? Não vão ter auxílio, pessoas que nem no Bolsa Família estão. Qual é o plano assistencial, já que não foi aprovado o Renda Cidadã, o Renda Brasil foi descartado? São tantas perguntas para poucas respostas. E a gente fica aqui de plantão aguardando. O governo federal tem que agir logo, agir rápido. Janeiro está chegando e as pessoas vão passar fome? Se não tem trabalho suficiente para todo mundo, se não vai ter mais parcelas do auxílio emergencial, e a pergunta está sendo feita mais uma vez, qual é a saída? Qual a saída para ajudar essas pessoas? Qual a assistência que será dada a essas pessoas? Ou vão aguardar? O que é que vai acontecer? Olha os conflitos sociais. Qual é o pai ou a mãe de família que vai querer ver um filho passando fome, por exemplo? A pergunta tem que ser feita. E agora? Qual é a saída? O que deve ser feito? Dá a tua opinião a respeito. Eu vou deixar com você opinar nesse momento, tá? O que é que você acha de tudo isso? Deve ser feito. Todos, pelo menos a maioria, concorda que o auxílio tem que continuar assim em 2021. Só que o governo, eu não sei o que é que está pensando. O governo só defende, para não estourar o teto de gastos, mas ninguém fala estourar a fome. E se estourar a fome, como já está estourando, a fome está chegando em milhões de casas, em milhões de famílias, a fome está chegando, o desemprego, a situação se complicando e ninguém defende, só fala em olha, o estouro do teto, que não ultrapassa o teto de gastos, e ninguém fala em e a fome, onde vai ficar aí? Dá a tua opinião, o que é que está faltando? O que é que o governo deve rever? Deve decretar um novo estado de calamidade pública? É assim que o cenário atual aguarda. A pandemia está aí, gente. A vacina são pequenas doses, a produção é pouca ainda para imunizar tanta gente. Essas pessoas vão viver de quê? Faz seu comentário aqui, dá a tua opinião sobre isso, tá? Não esquece de dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso aqui, dar essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, aprecia as nossas informações, dá um like, tá? Desse outro lado aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, tá bom? Pois é, quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Não esquece, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, é importante que mais pessoas entendam a importância do auxílio emergencial ou de um plano urgente, um plano de assistência social a essas pessoas que em janeiro simplesmente não vão ter nada, porque o governo não assinou nada até o momento, não definiu nada como será o próximo ano. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá, blog Alex Silva. Não esquece, comenta aqui, dá a tua opinião, tá bom? Até a próxima, pessoal. Que Deus dê sabedoria aos nossos representantes e que eles acelerem, que decidam logo. Afinal de contas, a fome, a pobreza está batendo em milhões de casas, em milhões de famílias nesse momento.
Até a próxima. Tchau, tchau.